Fala pessoal, estamos aqui para mais uma discussão de caso clínico do Ortofórmula, tá? Vamos começar a debater as características, enfim, para a gente chegar no fechamento do diagnóstico junto com vocês. E é o melhor momento para você aprender, porque a gente faz um resumão de tudo que é importante você avaliar no seu paciente. Então, vocês vão acabar de ver aí as imagens da paciente, dá uma olhada e já começa a pensar o que é que você tem de diagnóstico. A gente vai começar a falar aos poucos cada característica. E aí, Manu, o que é que tu começa a pensar aí? Exatamente. Então, para a gente começar, né, a gente aterrissar a mente na documentação, na análise facial do paciente, a gente começa fazendo aquela análise de assimetria facial, da identificação de assimetrias faciais, passando por essa esfera, como essa paciente passou, né? Não tem assimetrias faciais, não foram detectadas, a gente vai avaliar aí a harmonia entre tecidos faciais e como essa face se comunica, né? Exatamente. E a gente pode perceber logo que, assim, pelo tipo facial, é uma paciente braquifacial. A paciente braquifacial. Que ela tem algumas características bem importantes aí, que, por exemplo, a gente tem um acúmulo de tecido tegumentar que poderia mascarar alguma outra característica do tipo facial. Então, cuidado, o paciente que tem muita bochecha, né, que tem sobrepeso, ele pode mascarar alguma informação. Então, fica atento, porque, como a gente sempre fala, a teleradiografia ela também vai trazer a informação livre disso. Isso ajuda bastante, tá? Exatamente. E eu acho que nesse contexto é importante a gente também, quando olhar para o paciente, a gente ver se dá o match entre idade e face. Exatamente. Né? Porque isso também traz informação para a gente. Como você falou de acúmulo de tecido, o acúmulo de tecido faz com que automaticamente essa face ela seja identificada como uma face um pouco mais envelhecida do que a idade que tem. Pois é, essa paciente, por exemplo, ela só tem 19 anos. Isso. Se a gente olha sem saber, a gente pensa até que é uma paciente até mais velha, uma adulta realmente, não uma adulta jovem, né, já com seus 19 anos ali. Além disso, a gente pode já começar a avaliar o sorriso. O sorriso é um sorriso bem característico. E chama atenção, porque não só pelo sorriso baixo que ela apresenta. Isso. Né? O que mais, né? Não, a gente já percebe que tem esse sorriso baixo. Porém, como a gente tem uma característica dentária querendo sair aí na imagem, né, que é a presença dessa mordida aberta, ela vem para confundir um pouco a gente, né? Porque a gente percebe que a paciente ela não sorri mostrando, não tem exposição gengival, tem aí o quê? Um pouco mais da metade dos dentes sendo... No central não chega nem a metade. No central não chega porque tem essa camuflagem aí dessa mordida aberta, né? Então a pessoa pode pensar, não, ela não está expondo no sorriso porque tem a mordida aberta, mas se você for olhar o sorriso geral, sem ser só os incisivos centrais e laterais, ela realmente não expõe o suficiente, né? Exato. Então, ela tem uma limitação de exposição. E tem um segredinho aí, né, nesse sorriso também, que tem que prestar bastante atenção. Porque se você, às vezes avaliar o paciente, conversou, mas não prestou atenção nesse detalhe, isso é uma informação extremamente importante e pode passar despercebida. E aí, qual é? Qual é esse segredinho? Diga aí. Conta aí, Didi. É o hábito parafuncional aí, né? Ela tem uma interposição lingual muito forte, muito característica. Você veja na foto frontal, ela já está apresentando isso. E isso provavelmente vem de outro hábito provável de sucção digital, permanência de talvez chupeta, mamadeira, alguma coisa que se interpõe nessa região das arcadas, e aí, ou ainda é preservado esse hábito, ou ele já interrompeu, mas agora quem ocupou o lugar foi a língua. Então, informação extremamente importante para o diagnóstico desse caso. Exatamente, extremamente importante. Mas acho que na parte frontal é isso que a gente tem, né? Então a gente pode partir para o perfil, né? Para a análise do perfil tegumentar. E aí, o que é que chama mais atenção? A primeira coisa que você olha o perfil, que você olha para essa paciente de perfil. Me chama a atenção a relação labial. Me chama a atenção. A relação labial, esse acúmulo, de fato, você vê que sobra tecido e que esse tecido chega a dobrar um pouco, né? Por causa desse acúmulo. Exato. Você vê, apesar do lábio ser fino, você vê um lábio muito para frente. Isso. Né? Isso. Só que aí muita gente pode estar olhando e fazendo, mas a mandíbula dela é lá para trás. Exatamente. Era isso que eu ia falar, esse segundo ponto. Vou bater o martelo padrão 2, que é o que todo mundo já pensa de cara. Até porque temos
uma mordida aberta. Isso. E não é comum, né? A gente ter essa mordida aberta quando a gente questiona outro tipo de padrão, né? Então, a gente olhando na análise social, padrão 2. Já pensaria nisso. Já pensaria nisso, com certeza. E aí é o que a gente sempre fala. Tem calma. Vai juntando as informações. Né? Vai juntando por quê? Não é só face. É face e teleradiografia. E teleradiografia. É o tira-teima, é a teleradiografia. Exatamente. Aí tem um detalhe também que merece correção e merece ser pontuado, que é o quê? O funcionamento da teleradiografia não está igual ao funcionamento da face. Então a gente precisa fazer esse ajuste na fotografia de perfil. Na fotografia de perfil. Por quê? Porque a gente observa a teleradiografia e essa teleradiografia ela está com a cervical bem posicionada, ela tem um cefalostato bem posicionado, ela tem o apoio do násio bem posicionado. Então, na verdade, é a foto de perfil que está mal posicionada. Isso poderia impactar um pouco no diagnóstico. Sim. Aí, quando a gente vê a teleradiografia, detalhes que chamam a atenção para você, mano. Não, quando a gente vê a teleradiografia, primeiro, a gente lá na face, a gente olhou um padrão 2, bem que você disse, caramba, é uma mandíbula pequena, né? Tem uma mandíbula pequena. Quando você olha a teleradiografia, que é uma fotografia corrigida, você já vê que essa relação não é tão grande assim, né? Assim, a gente tem na face uma desproporção menor. Isso, exato. Né? E aí a gente começa... aquele detalhe que chamou a atenção você na face, lá no perfil da foto, também chama a atenção agora. Também chama a atenção. Aí a gente confirma, inclusive a gente fala isso para os alunos, tendo dificuldade de perceber essa relação labial, olha também na teleradiografia. Porque na teleradiografia a gente consegue avaliar também essa relação dos lábios no sentido de ter um selamento compressivo, né, de ter uma ausência de selamento, porque às vezes na fotografia o paciente camufla. Exato. Mas quando na teleradiografia ele sabe que não é foto... Exato. Até porque é tendência dele querer mascarar o defeito dele. Claro. Então ele vai tirar uma foto, inconscientemente ele quer mascarar. Favorecer. Ou ele sela, ou ele não fecha tanto, ele tenta, vamos dizer assim, sair bem na foto, literalmente. Exatamente, eu tento. Né? Então, é isso aí. Então, depois que a gente viu, a gente confirmou a relação labial, a gente percebe esse excesso labial saindo, a gente vai fazer agora a parte esquelética, né? Faz a varredura no restante da tele. Né? Vamos fazer a varredura no restante da tele. Na varredura no restante da tele, a gente veio de um tipo facial braque, né? Isso, braque. E aí a gente olha e percebe que ele vai mais além, né? Com certeza. A gente tem, primeiro de tudo, ali os planos, né? Que é uma coisa que a gente já vai olhando. É um paciente que tem uns planos muito paralelos. Você olha, plano palatino, plano oclusal, plano mandibular, tudo muito paralelo. Exatamente. A gente tem um ângulo goníaco bem acentuado, bem fechado. Né? Bem marcadinho. Exatamente. E o que mais? E a gente tem essa relação das raízes dos dentes superiores bem dentro desse plano palatino, né? Não tem espaço aqui. Não tem o crescimento, né? A gente vê isso bem fincado. Exatamente. Não tem um crescimento vertical dessa maxila. Não tem o crescimento vertical. É esse vertical posterior que a gente fala, né? Exatamente. E aí, assim, aí você junta todas essas informações e quando você olha para o incisivo central superior, o ápice está passando do plano palatino, está enterrado. O ápice está... O que é que aconteceu aí? A gente tem uma paciente com crescimento de tipo facial, braquifacial, um crescimento vertical prejudicado, ou seja, os planos estão muito paralelos, e aí teve um ato que empurrou, literalmente, o incisivo central lá para cima. Exatamente. Ou seja, aí a gente vai chegando nesse diagnóstico, a gente vai entendendo como é que essas pecinhas se juntaram e formaram esse diagnóstico. Sem esquecer que a gente tem um diagnóstico da doença, um diagnóstico primário, e que a gente também tem um diagnóstico secundário. Com certeza, que tem que ser levado em consideração, porque assim, o paciente ele é um complexo de coisas, né? Então a gente tem uma das coisas mais difíceis de acontecer, que é um diagnóstico e uma característica dentária que é bem diferente. É totalmente oposta, né? Totalmente oposta, né? Então, quando a gente olha aqui, a panorâmica, ela mostra um pouco do que a gente já falou na tela. Mais uma ferramenta para confirmar essa característica de mandíbula, né? Isso. Dessa relação de corpo e de ramo de mandíbula. Exato. Né? E quando a gente olha as fotos intrabucais, aí a classe 2 se apresentando pela retrosão mandibular, Sim. A mordida aberta dentária, que a gente já tinha visto no sorriso. Sim. E acho que
a gente começa a tentar encaixar as peças. O que é interessante? Quando a gente olha tanto as intrabucais superiores como inferiores, como também a anterior e as laterais, a gente não vê quase apiamento, ao contrário, a gente vê muito diastema. Mas tudo isso é caracterizado pelo hábito. Sim. Né? Como diagnóstico, quando a gente junta face, teleradiografia, a gente fecharia diagnóstico primário como o quê? Padrão face curta. Padrão face curta, ou seja, paciente com defeito vertical, falha vertical. Falha de crescimento Só que a gente esperaria ver dentro da face curta o quê? No intrabucal, muito apiamento. E o contrário, né? Mordida profunda. Desfaz tudo. Desfaz tudo. Mordida profunda, muito apiamento, e a gente não tem nada disso. Não tem nada disso. A gente tem mordida aberta, diastema, porque a língua e o dedo foram bagunçando tudo. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. A gente sempre ressaltar o poder que o hábito tem. Né? Exatamente. De moldar. Porque assim, é algo que é super difícil de acontecer, né? É algo que é muito menos frequente. E aí a gente vê que o quanto um hábito que foi prolongado, né? Ele também mudou a funcionalidade e fez uma língua continuar mantendo a posição. Do mesmo jeito que algumas maloclusões a gente aplica a função para ela ser corrigida. Exatamente. Uma função errada provoca uma maloclusão. Então a relação função e forma está muito bem relacionada, como sempre, como a gente sempre ouve na ortodontia preventiva. Exatamente. E difícil, viu? Porque normalmente o crescimento é bem oposto disso, né? Exato. O crescimento quer trincar os dentes numa face curta, né? Quer encaixar esses dentes. Então, quer dizer, era um hábito muito forte. Era um hábito muito forte. Para conseguir se sobrepor ao padrão facial de crescimento e envelhecimento. Exatamente. Agora, o que a gente não esquece, né? Como a gente já falou, a gente tem um diagnóstico primário, que é do padrão face curta, e aí a gente volta e diz, mas peraí, a mandíbula está retruída. Porque não é só a face curta, né? Ela tem uma retrusão mandibular e uma classe 2 considerável. Exatamente. Tem de grande importância. Isso tem que ser considerado, porque você não vai terminar ela assim. Exatamente. Tem que tratar essa parte. A gente vai exatamente. Então, a gente leva o padrão 2 como um diagnóstico secundário. E o que é que muda isso? Como é que a gente faz o tratamento? Pegando um diagnóstico primário e secundário, como é que a gente faz a hierarquia? Exato. Primeiramente, assim, a controle do hábito. A gente precisa tirar isso logo, porque não adianta você fazer tudo e a língua está se interpondo, vai ser contrário ao que você está tratando. Fechar essa mordida, planificar essas arcadas, né, nivelar, para depois entrar com a mecânica aí para o tratamento dessa classe 2. Só que as coisas podem ir acontecendo. O que chama atenção é que dentro do tratamento do padrão face curta, a gente quer protrusão nos dois arcos. Sim. Né? No tratamento do classe 2, a gente quer controle superior e protrusão inferior. Isso. E aí, assim, uma dica muito interessante para esse tipo de caso é começa a resolver um problema, trata, reavalia e aí adota a segunda estratégia para o diagnóstico Isso secundário. foi uma das coisas que mais mudou a minha vida na ortodontia. Foi eu entender que eu preciso tirar algumas camuflagens. Isso. Né? Ou seja, tem um hábito que está fazendo com que a paciente apresente uma mordida aberta num padrão que não era para apresentar, porque ela não é uma mordida aberta esquelética, ela é uma mordida aberta dentária. Isso. Então a gente vai tirar o hábito. Que seria o oposto da mordida aberta esquelética. Exatamente. Seria o face longa. Seria né? o face longa, exatamente. Então a gente vai tentar tirar o que embaça a nossa vista, porque quando a gente olha assim, e faz, eu vou para onde? Eu tenho uma mordida aberta, eu tenho uma classe 2, enfim. Então, eu acho que isso que você pontuou é perfeito. Tira primeiro esse fator do hábito, da interposição lingual, corrige essa mordida. Lembrando que, também nesse caso, a gente tem uma mordida aberta dentária, então a gente não vai fazer o que a gente faz no paciente que é face longa, com intrusão de dentes posteriores. E é isso que a gente não quer que aconteça. Exato, é o oposto. Nesse padrão facial, senão ela vai ficar cada vez mais curta. Né? Então a gente quer o oposto, num padrão face curta. Mas nesse caso a gente precisa que os incisivos venham para o nível, né? Porque venham para o nível. Totalmente empurrados. Eles deram ré, né? nasal, Eles deram ré. Exato. Então a gente precisa fazer que os incisivos se relacionem bem para a gente entender a magnitude, né? A magnitude do diagnóstico. Exatamente. E estabelecer um novo plano de tratamento. Um novo plano de tratamento em seguida, né? Porque às vezes a gente quer entrar na tendência de já entrar com tudo pronto, de entrar com as mecânicas, mas calma, às vezes tem que ser por etapas mesmo, né?
Poderia trabalhar, sim, acho que cairia bem trabalhar com a prescrição ROT nos 2 arcos, Sim. né, porque ia te dar primeiro um norte, tá? Mas para o tratamento do padrão 2, da classe 2, o diagnóstico secundário, a gente teria provavelmente que trabalhar com a mecânica mais protrusiva inferior. Uhum. Talvez precisando fazer alguns ajustes nos brackets ou algumas recolagens após identificar a magnitude dessa classe 2. Exatamente. Eu acho que isso vai ser o diferencial do tratamento dessa paciente. Exatamente. Ainda não é a hora, né? Ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Primeiro essa parte e depois refaz tudo, né? A gente recomeça para poder entender o de agora, né? Depois para frente, como é que vai ser. A segunda etapa para que tudo consiga ser o mais eficiente possível. Exatamente. Né? Você trata isso, sai, tratou. Essa parte. Tirou a primeira camada, né? Exatamente. E agora a gente vem pro... É como se fossem camadas mesmo. Camadas, né? Gostei da analogia. Tá, é isso aí. Gostei. Olha aí. É isso mesmo. Então, pessoal, fica diagnóstico, avaliação, cuidado com os hábitos e lembra, trata as camadas. Às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez e precisa sempre com calma mesmo, tá? Tem muita coisa interferindo, precisa tirar o que está mascarando para poder ter o resultado ideal do tratamento. Exatamente. Então fica aí Perfeito, foi massa. Gostei. Aguardem, curtam, comentem, compartilhem para mais conteúdos. Isso, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta ou fala lá com a gente no Instagram também, comentando, que a gente tem o maior prazer em responder todas essas dúvidas de vocês.